Opa, e aí? Se você é um adolescente, você já viu alguém que sofre com algum tipo de transtorno psicológico, seja depressão, estresse ou ansiedade, que levam as pessoas a se fecharem e acabarem fazendo algo que não deviam. E a gente tá aqui para falar um pouco sobre isso. Como hoje o assunto que vamos conversar um pouco é bastante delicado, chamei alguém que entende um pouco melhor que eu nesse quesito, então se apresenta aí. Hey, se você não me conhece, eu sou a Bi. Se você me conhece, eu também sou a Bi. A depressão é a doença que mais incapacita as pessoas no mundo, afetando muitos homens, porém, mais de 30% das mulheres, tanto adolescentes quanto adultas, sofrem com a depressão, ansiedade ou estresse. Essas pessoas tendem a fazer coisas que realmente não devíamos fazer, como automutilação e tentativas de suicídio. O que leva a crer que essa pessoa não procurou nenhum tipo de ajuda, não por não querer, e sim por não conseguir se abrir com as outras pessoas e preferir sofrer sozinha. E por isso o número de pessoas que cometem um ato de se suicidar é tão alto, chegando até em 800 mil pessoas que se suicidaram no mundo em 2020. E isso só vai aumentando quando as pessoas não conseguem se abrir umas com as outras. E, bom, assim como o Goodell falou, existe outro transtorno que é muito comum e que é muito grave, que é a ansiedade, que é um transtorno que pode se manifestar de diversas formas e ter diversos sintomas. Os sintomas incluem o aumento do hormônio do estresse, o cortisol, pode aumentar a pressão sanguínea e o que pode causar posteriormente problemas cardíacos muito graves. É uma doença séria e as pessoas precisam parar de banalizá-la e começar a tratar isso como uma doença séria e com tratamento. No artigo da Francesca Coutreira, ela dá uma explicação muito aprofundada sobre o assunto. Ela é uma profissional de Harvard e escreve alguns artigos para o site deles. E, bom, para quem não sabe, a ansiedade tem 4 tipos. A ansiedade normal, que é a preocupação excessiva com acontecimentos futuros. E é essa ansiedade que sentimos ao fazermos alguma prova, como o Enem ou prova de escola. Ficamos ansiosos com o que pode acontecer posteriormente, se vamos passar na prova ou se passaremos em alguma faculdade, por exemplo. A ansiedade social é um outro tipo, que é a ansiedade ao termos que falar com muitas pessoas ao mesmo tempo ou em público. E fobias também são consideradas um tipo de ansiedade. E, por último, temos os ataques de pânico, que são intensos momentos onde o corpo hiperventila e a pessoa fica fora de si por alguns minutos ou segundos. E, bom, esse é com certeza um dos tipos de ansiedade mais grave que pode ocasionar muitos problemas. E, bom, mas não adianta nada eu só ficar aqui falando os tipos de ansiedade e o que eles fazem e como identificá-los, sem falar como a gente pode combatê-los ou tratar eles. E eu sei que nem todo mundo tem condições financeiras para pagar um psicólogo ou um psiquiatra, então eu vou dar algumas dicas de coisas que podem diminuir a ansiedade. Bom, pequenos hábitos que fazemos ao dia a dia pode sim diminuir a ansiedade, como por exemplo, nos exercitarmos diariamente. Isso diminui sim a ansiedade. E eu sei que isso é difícil que eu vou falar agora, mas diminui o café. Sim, eu sei que isso é muito difícil, porque eu também amo café e eu tomo café todo dia. Não tenho nem moral pra falar. Mas sim, gente, a cafeína aumenta a ansiedade e depressão e vários outros problemas. Então, se vocês estão em crise de ansiedade ou em um momento onde vocês estão sentindo muita ansiedade, diminuam o café. E, bom, também tem pequenos hábitos que podemos fazer, como, por exemplo, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de aceitar as minhas conquistas. Sempre que eu ia bem numa prova, eu falava, nossa, que sorte, eu tirei um 10, só que não foi sorte, eu estudei para essa prova. Então, eu sempre quando eu começo a me sentir ansiosa ou a me sentir que eu não sei fazer as coisas direito ou qualquer outra desse tipo, eu sempre penso no que eu tive que fazer para conseguir alguma coisa. Por exemplo,
O que eu tive que fazer para conseguir tirar 10 nessa prova? Eu tive que estudar, eu tive que passar horas estudando, eu decorei as coisas, eu fiz exercícios. Então eu vejo todo o meu esforço para conseguir aquilo. E isso me deixa muito feliz, porque eu fico tipo, nossa, não foi sorte, foi esforço, eu fiz isso. E isso me deixa muito mais feliz e me deixa muito menos ansiosa. E, bom, eu também li num livro de um profissional de Harvard também, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro muito bom sobre psicologia positiva, que eu recomendo muito que vocês leiam. Mas ele dá um conselho de sempre que você vai fazer uma prova ou alguma coisa que você fica muito ansiosa, um tempinho antes, tira um tempo pra você. E quando eu comecei a fazer isso, me deu melhoras muito boas. Eu comecei a ir melhor em escola e em outras coisas. Eu comecei a ficar menos ansiosa ou nervosa para provas. Então, sempre quando eu tinha que fazer uma prova ou alguma coisa, eu via uma série que eu queria. Eu vi um vídeo que eu estava querendo ver. Eu li um pouquinho do livro que eu estava lendo. Eu comi um doce que eu queria muito comer. Eu conversava com os meus amigos. Então, eu fazia coisas que me divertiam, que iam me deixar feliz, e essas coisas automaticamente me relaxavam. E então eu ficava, não, eu tô preparada. E quando eu ia fazer a prova, eu tava 1000 vezes mais relaxada, mais focada, e isso me ajudou demais. Então, são esses os conselhos que eu dou pra vocês, mas lembrem-se, se vocês tiverem condições, por favor, vão a psicólogos e psiquiatras. Eles são profissionais treinados e muito mais capacitados do que vocês podem imaginar. Então eles vão sim saber como ajudar da maneira certa. Então é isso, mas se vocês não tiverem condições, vamos fazer pequenas mudanças e ver os resultados posteriormente. Eu juro que eles vão aparecer. Outro tipo de transtorno mental é o estresse, que é uma resposta física do nosso organismo. Quando estamos estressados, nosso corpo muda para o modo lutar ou fugir e acaba liberando misturas de hormônios e substâncias como adrenalina e cortisona para preparar o corpo para uma ação. Nas provas, o estresse acaba afetando por não deixar as pessoas se concentrarem nas atividades que foram passadas. Porém, os adultos tendem a não ligar muito para os adolescentes e crianças que desenvolvem o estresse em excesso por acharem que é frescura, e isso acaba assim desencadeando em futuros transtornos mentais. Os adolescentes e crianças que mais desenvolvem o estresse em excesso são aquelas que precisam seguir regras a todo custo, as que sofrem acidentes recentes e desenvolvendo o estresse pós-traumático, que é um outro tipo de transtorno mental que se dá pela dificuldade em que a pessoa tem em se recuperar depois de acabar vivenciando ou testemunhando um acidente assustador. Algumas coisas que podem ajudar as pessoas que sofrem de estresse tanto nas provas no dia a dia é achar algum hobby que você goste de fazer, ter noites bem dormidas, dormindo 8 horas por dia, planejar os estudos com antecedência, estudando pelo menos alguns dias antes. Isso pode sim ajudar a desenvolver na hora da prova, ter paciência consigo mesmo na hora de fazer as coisas que você for fazer. E uma coisa que é a que mais ajuda a maioria das pessoas que tem estresse é a meditação, porque ela contribui para o sistema imunológico e ajuda o corpo e você mesmo a controlar o seu estresse. Bom, o canal dela vai estar aí na descrição e eu sou o Joe. E se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e muito obrigado.